Olá, pessoal. Eu estou aqui para passar para vocês algumas dicas para que a sua empresa, o seu negócio, continue em crescimento, mesmo nos momentos difíceis, que é esse que nós estamos passando. Quando a gente fala de momentos difíceis, normalmente a gente utiliza uma palavrinha chamada crise, né? Então, a crise, nós estamos vivendo um momento assim, ou seja, está difícil. Só que crise a gente classifica em duas situações, ou crise interna ou crise externa. Quando a gente fala de crises internas, na realidade nós estamos falando de momentos em que passa uma empresa. Vamos imaginar a seguinte situação, né? A empresa de um porte pequeno até ela ter um tamanho grandioso, ela passa por diversos momentos. E temos que pensar que uma empresa, ela é o quê? É um organismo vivo, ela está sempre em mutação, né? Então, o que acontece hoje são situações do dia a dia. Então, nós temos que ter o quê? Um controle muito forte do nosso dia a dia. Agora, a empresa, fazendo uma analogia do crescimento e das crises internas que nós vivemos, eu vou passar para vocês algumas situações. Vamos imaginar a seguinte situação. Na primeira fase do crescimento da empresa, a empresa ela vai logicamente crescer pela criatividade do seu idealizador, ou seja, eu montei uma empresa, no início eu produzo, eu vendo, vou no banco, ou seja, eu faço o administrativo, a produção, o comercial, eu faço tudo dentro dessa empresa. Né? Só que se a empresa está crescendo, o que acontece? Eu não vou ter braço, né? E não vou ter tempo para fazer tudo. Aí é a hora que eu começo o quê? A contratar profissionais para me dar uma força, para me ajudar nesse processo. Né? E aí, a partir do momento que eu comecei a crescer e comecei a contratar pessoas para fazer o que eu designei que elas façam, começam as primeiras crises, que é crise de liderança, porque na realidade eu contratei uma pessoa para ir, por exemplo, para o RH, mas eu continuo com o pé lá no RH, eu continuo falando o que tem que ser feito, né? E na realidade, se eu contratei uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho, eu tenho que deixar essa pessoa desenvolver o trabalho, né? A partir do momento que eu entendo que isso é uma necessidade e eu entendo que tem que passar essa responsabilidade, logicamente eu vou continuar crescendo a partir do momento que eu já fiz tudo isso, né? Eu deixei tudo certinho. Aí eu vou ter a empresa no que? Num crescimento pela direção, ou seja, cada um sabendo o que tem que ser feito. Só que daí, com o passar do tempo, eu vou entrar numa outra crise, que é a crise de autonomia. Mesmo eu deixando a pessoa para fazer o que ela foi contratada para fazer, eu ainda continuo ainda dando as cartas, ou seja, logicamente eu como dono eu tenho que dar as cartas, mas eu continuo em cima. Então eu tenho que deixar que essas pessoas tomam decisões também, né? E não todas as decisões têm que estar centrado em mim. Aí, a partir do momento que eu tenho essa crise, eu preciso fazer o quê? Trabalhar essas crises. E aí eu vou ter o quê? O crescimento da empresa pela delegação. A partir do momento que eu já estou nessa fase que eu chamo de fase 3, existe uma outra fase que é a crise de controle. Porque a partir do momento que eu deixei aquela pessoa tomar decisões, eu preciso me resguardar que essas decisões são as melhores decisões. Então eu preciso ter o quê? Um sistema de gestão, eu preciso ter fonte de informações para garantir que está sendo feito como tem que ser feito. Feito esse sistema de gestão, aí nós temos o que? O crescimento pela coordenação, né? Ou seja, a empresa está ordenada, nós temos controle, só que no começo, o que acontece? Você quer ter controle de tudo. E aí começa o quê? A crise da burocracia. Nós temos que entender, porque toda informação custa. Então, se essa informação custa, eu preciso saber o que é o principal para que eu possa realmente controlar e não controlar detalhes, né? Então, aí a partir do momento que eu defino o que é útil, o que não é, eu passo para uma quinta fase, vamos chamar assim, que é o crescimento pela colaboração. Eu pergunto a vocês, vocês acham que vai ter mais alguma crise?
podem ter certeza que vai. Por quê? Ela é mutável e esse regredir e subir vai ser constante na vida de uma empresa, tá? E quando a gente fala de crises externas, na realidade nós estamos falando que está passando por volta da nossa empresa. Por quê? O próprio mercado, ele nos coloca situações em que nós temos que repensar. Agora, com essa pandemia, muitos restaurantes estão sendo obrigados a ficar fechados, ou seja, ou pelo menos mudar a forma de venda, de servir na mesa com delivery, ou seja, eu preciso fazer mudanças. O mercado está me impondo condições. Só que tudo isso são situações em que nós podemos trabalhar e buscar alternativas. O que o empresário não pode de forma alguma é deixar que esses problemas externos adentre a sua empresa. Porque a partir do momento que você assumir, estamos numa crise, está difícil, vai ficar difícil. E aí você realmente vai para o buraco. Então nós temos que ter sempre a mente altiva, buscando o quê? Soluções, buscando alternativas. Qual é o objetivo quando se cria uma empresa? Se você respondeu que é ficar rico, é não ter patrão, dar conforto para sua família, ou seja, normalmente essas são as palavras mais comuns que nós escutamos. Se você está nesse grupo, preste muito bem atenção no que eu vou falar agora. Nós sentimos falta de algumas palavrinhas mágicas, que é o que realmente vai fazer a sua empresa crescer, vai fazer a sua empresa sair de um tamanho micro para uma empresa de grande porte, através dessas informações. Primeiro, servir. Se você montou uma empresa, criou uma empresa, ela tem uma finalidade, e essa finalidade é atender uma necessidade do quê? De um cliente. Então eu tenho que fazer o que eu faço com a melhor qualidade possível, servir bem o meu cliente, porque através desse meu cliente, ele vai retornar e vai continuar buscando. Para isso eu tenho que ter ética. Ética não é no momento de crise eu começar a aumentar o preço disparadamente para poder ganhar mais no primeiro momento. Você até pode fazer isso, você até pode ganhar dinheiro no primeiro momento, só que você cria um ranço dos clientes para contigo, e quando as coisas voltarem ao normal, esse cliente, pode ter certeza, vai deixar você na mão. Exemplos nós temos de monte, né? Você vai num determinado lugar e de repente, tá faltando água, o cara aumenta o preço da água dele, vai lá para as alturas, e aí o que acontece? Você até paga porque precisa da água, só que você fala, não volto nunca mais aqui. Então isso é normal, isso é falta de ética que algumas pessoas, alguns empresários têm, né? Quer ganhar tudo no primeiro momento, né? E tá legalizado, isso faz parte, você tem que ter as coisas dentro da legalidade. Para quê? Para que você não venha a sofrer num futuro próximo um problema muito maior, né? Com tudo isso, pode ter certeza, vocês vão permanecer no mercado. Então, essas palavrinhas, servir, cliente, ética, legalidade e continuar no mercado, é o que vai verdadeiramente fazer vocês manterem a sua empresa viva e gerando resultado. E quando a gente fala em resultado, o mundo gira em torno de resultado. Resultado é sinônimo de lucro. Nenhuma empresa vai sobreviver se não tiver resultado positivo. E é justamente aí que as coisas se complicam. Por que a gente fala que as coisas se complicam? As margens estão ficando cada vez mais difíceis, porque os custos das nossas matérias-primas, dos nossos componentes, do serviço que nós fazemos, estão cada vez mais caros. E nem sempre a gente consegue repassar isso para o preço final. Então, você tem que saber dosar tudo isso para que não simplesmente repassar para o seu cliente, porque existem outros fatores, que é a própria concorrência, né? E fazer o quê, né? Esse é o grande desafio do empresário. O que fazer? Primeiro passo, sair do quadrado, buscar alternativas. Você tem que enxergar se você precisa de uma
evolução ou mesmo de uma revolução, né, no seu negócio. Então você tem que estar muito a par do que você pode fazer e o que o seu negócio pode atingir, tá? Agora, para mudar, a gente sabe, todos querem crescimento econômico, mas ninguém deseja mudança. Infelizmente é impossível ter uma coisa sem a outra. Para que eu possa ter um resultado diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu ficar na mesma coisa, pode ter certeza que não vai acontecer. E as pessoas, elas relutam para com as novidades, né? Então, esse é um ponto importante. E é bom saber o seguinte, que toda empresa precisa se renovar. Ou por vontade própria, ou por pressão externa, mas todas em algum momento vão ter que mudar, né? Até porque o mercado gira, o mundo gira e as coisas vão fazendo com que tudo mude, né? E como é que nós fazemos isso? Primeira coisa, gente, é não aceitar o status quo, sempre foi assim. Por que você está fazendo? Não, mas isso aqui é assim mesmo, sempre foi. Não, nós temos que repensar. Quando a gente fala repensar, é quebrar, né? Romper o nosso tratado de Tordesilhas. Nós temos que nos impor novos limites, não podemos ficar focado apenas naqueles limites iniciais que nós tivemos. Nós temos que galgar sempre terrenos novos, né? O Brasil hoje tem o tamanho que tem, porque lá atrás os bandeirantes ousaram ultrapassar as barreiras que existia, né? Então, o Tratado de Tordesilhas, nós temos que ultrapassá-lo e assim por diante, tá? Para uma empresa crescer, ela precisa ser competitiva. E ser competitiva é ter três quesitos fundamentais, ou seja, preço, qualidade e serviço. Não adianta ter preço bom se o produto não tem qualidade. Não adianta você ter um preço adequado, uma qualidade adequada, se você não consegue atender o cliente, não consegue entregar para o cliente. Só que para você ter preço, você precisa ter um custo adequado. A qualidade, a matéria-prima, o equipamento, ou seja, tudo isso tem que ser foco das suas preocupações. Como que nós podemos buscar essa competitividade? Tem, na realidade, dois pontos chaves: tecnologia e custo. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de inovação. E a inovação tem que estar no seu DNA, no DNA da sua empresa. Você tem que estar buscando sempre o que eu posso fazer de melhor para reduzir custo, para melhorar a qualidade, para atender melhor o meu cliente. Isso tem que estar no seu DNA. Outra coisa importante é a persistência nos custos. Para quê? Para que a gente consiga ter sempre o melhor preço para o nosso cliente. O cliente quer qualidade, sim, mas ele quer preço adequado para ele. O cliente vai dar preferência a quem fez a lição de casa, a quem tem o menor custo, quem tem o melhor preço. Isso sem sombra de dúvida e sempre foi assim. E quando nós estamos falando de inovação, a inovação não é um estalo, uma luz instantânea, né, que vem assim. Muita gente confunde criatividade com inovação. Normalmente, quando você tem um estalo, você tem uma ideia, a primeira coisa que acontece é você querer passar isso para as pessoas mais próximas. E você vai ouvir um monte de, isso é loucura, isso não vai dar certo, não sei o quê. Existe uma facilidade das pessoas em dizer o contra, né? Então, você tem que seguir a sua intuição. Normalmente, as pessoas mais bem-sucedidas, elas desbravaram situações. Quem foi o cliente que pediu uma máquina fotográfica? Alguém foi lá e inventou a máquina fotográfica. Aí o cliente passou a ter a necessidade de ter a máquina. Mas é por quê? Porque alguém criou essa necessidade. Então, vá pelos seus instintos, não fica à mercê de opinião de outras pessoas que não conhecem o seu negócio. Então, primeiro passo, para que você possa fazer uma inovação, você precisa descozinhar o ovo. Descozinhar o ovo é entender passo a passo como é que você chegou no ovo cozido, ou seja, quais são os passos anteriores, o que você pode fazer diferente, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de inovar, muitas vezes a inovação é uma coisa bem simples, né? Você simplesmente se adapta a uma nova realidade. É como você vai para a Inglaterra, você vai ter que dirigir pelo lado
contrário, né? Então, você pode simplesmente fazer uma inovação e fazer um caminho diferente do que a maioria está fazendo. Agora, quando a gente fala um caminho que a maioria está fazendo, de repente você pode enxergar que esse não é o seu métier. Tipo, você está vendendo marmita, só que tem muita gente vendendo marmita. E aí você chega e fala, meu, eu vou estar competindo com preço, vou estar competindo a qualidade, porque a diferença é muito pouca, é o arroz, o feijão, o bife e assim por diante. De repente você muda completamente. Não, eu vou fazer um produto mais caro, um cliente, um perfil diferente, um produto específico, vou vender só bacalhau. Ou seja, de repente você muda o perfil, mas você tem que entender se existe mercado para isso e existe condição para isso. Eu vou passar para vocês 6 passos fundamentais para que vocês possam realmente fazer a sua empresa ter o sucesso. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Os caminhos a serem percorridos antes, durante e depois da crise. Lembre-se que crise estão nos colocando essa situação. Então vamos lá. Então, para crescer mesmo na crise, nós temos aqui esses 6 passos aqui. Então vamos para o primeiro aqui, que seria a organização. Quando a gente fala da organização, nós estamos falando da sua empresa. Você tem que entender exatamente a estrutura dela. Você tem que estar afiado, responder a todos os pontos que te questionam sobre sua empresa. Primeiro passo, a própria composição da sociedade. Você é dono sozinho, você tem outros sócios, os sócios estão com a mesma mentalidade que você, não estão, porque de repente você tem um sócio que te puxa e o outro que te empurra, você tem que saber dosar o seguinte, o que eu tenho que fazer? Você tem que saber o melhor momento para você. Então, qual que é o estágio de vida da sua empresa? Então, dentro daquilo que nós falamos, daquelas crises que nós vimos, eu já tenho isso, tenho aquilo, então tudo isso é fundamental. Então, as percepções que o dirigente tem que ter no negócio, o entendimento dele para com o mercado, entender os perigos e as oportunidades que o seu negócio traz. Outra coisa é com relação à estratégia. Você tem que ter um planejamento estratégico. Tem muitos cursos por aí que dão essa condição. Você precisa saber o que eu preciso fazer para que eu passo para o segundo degrau. Então, no planejamento estratégico fica tudo escrito, tudo delineado. Isso não quer dizer que vai te engessar. Muito pelo contrário, você pode fazer o quê? Os desvios para se atingir as metas. Mas se você sabe qual é o caminho, fica muito mais fácil. Então, o alinhamento da estratégia com os seus fornecedores, com os seus clientes, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então, a política de precificação é fundamental, como nós vimos agora há pouco. Outro ponto importante é quando a gente fala do escalonamento, né? Ou seja, uma empresa para crescer, ela precisa ser competitiva. E para ser competitiva, ela precisa ter produtividade. Produtividade é sinônimo de performance. Então eu tenho que ter indicadores de performance comparativa, eu tenho que ter um sistema de gestão na sua empresa. Isso é fundamental. A Moura Fernandes e a Codeva, ela podem auxiliar e muito os empresários a ter um sistema de gestão que vai clarear para ele como é que está o seu processo fabril ou de serviço, tá? Isso é muito importante. Outro ponto importante é o seguinte: você não pode gerenciar se você não puder medir. E você não pode medir se não tiver informação. Então, esse é o ponto importante. Eu preciso ter a empresa nas minhas mãos. E para ter a empresa nas minhas mãos, eu preciso ter um sistema de gestão. Quando eu falo de um sistema de gestão, não necessariamente eu estou falando em comprar um software. Não, às vezes até um papel de pão, desde que seja um processo muito bem definido, aonde que vai essa informação, para quem vai, em quanto tempo vai, já ajuda e muito, tá? Então, outro ponto importante é a parte do financeiro. Então, gestão de custo, gestão de preço, ou seja, gestão dos estoques,
Hoje em dia, a própria contabilidade, ele já nos fornece bastantes dados para que a gente possa fazer. Mas isso nós estamos falando de um sistema contábil, nós temos que ter também um sistema gerencial para que a gente possa atuar e trabalhar todos esses pontos. Outro ponto importante é com relação ao produto. O produto ele tem uma vida útil. Tipo, você tem um celular, ou você fabrica um celular, um exemplo do celular, ele logicamente vai vir um outro com uma potência maior, um modelo diferente, e aquele seu vai ficando para trás. O que normalmente se mantém é, logicamente, produtos alimentícios, mas, ao mesmo tempo, tem embalagem diferente, sempre tem uma roupagem diferente para um produto. Então, o seu produto, você sabe que ele tem um certo período em que ele vai ter uma venda maior, depois ele começa a perder espaço. E aí precisa ou fazer uma reformulação nesse seu produto, ou logicamente criar outros produtos. Por isso que toda empresa ela tem o P&D, né? Que é o desenvolvimento. Isso é muito importante, desenvolvimento de produtos, para que a empresa continue viva, continue sempre com produtos novos, tá? Bom, o desempenho do produto, você tem que ver a produção, a distribuição, como é que é feito, o faturamento, qual é a margem que cada produto deixa, qual é o posicionamento desse produto no mercado, quem são os seus concorrentes, quem são os produtos substituto. Quando a gente fala produto substituto, nós estamos falando o seguinte: quando você produz manteiga e o preço do leite começa a subir, qual é a tendência? Que, logicamente, se a sua matéria-prima está subindo, você vai ter que repassar isso para o preço do custo do seu produto e, consequentemente, no preço do venda. No primeiro momento, o cliente vai ver quais são os seus concorrentes da manteiga que tem um preço melhor que o seu. Como todo mundo usa o leite, todo mundo vai ter que subir. Aí, a hora que a pessoa ele vai buscar o quê? A margarina, que seria o substituto da manteiga. E, logicamente, você tem que enxergar o seguinte: qual é o substituto do seu produto ou do seu serviço? Então, tudo isso é muito importante que você tenha isso muito bem equacionado. E a outra coisa é com relação ao marketing, né? Ou seja, a sua marca é muito importante. Trabalhe a sua marca, divulgue a sua marca. Quais são as marcas mais conhecidas? Aí você vê aí Colchões Castor, Omo, e assim por diante. São marcas que todo mundo, quando você pergunta alguma coisa, essas marcas vêm logo na sua mente. Por quê? Porque elas estão sempre em algum ponto que te chama a atenção. Então você tem que descobrir o que chama a atenção dos seus clientes, aonde eles estão para que eles possam enxergar a sua marca, tá? E então esses indicadores de qual é o posicionamento do seu produto, aonde que eles vendem mais, qual é o seu público-alvo, tudo isso o marketing ele vai elaborar da melhor maneira possível. Então você tem que estar isso muito bem preparado. E falar em preparado, é importante a gente saber o seguinte: imprevistos acontecem. Nem tudo sairá como você deseja. Esteja sempre preparado para os previstos e para os imprevistos, tá? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Os resultados não vão ser diferentes se você continuar fazendo tudo igual. Então nós temos que buscar alternativas, temos que fazer acontecer. Eu espero que tudo isso que eu falei tenha agregado alguma coisa para vocês, tá? Se vocês gostaram, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, porque vamos continuar fazendo novos vídeos, e vídeos, logicamente, sempre dando algum recado, algumas instruções que vai ajudar a todos.